Boa noite, hoje é 11 de setembro, esse é o canal Atividade Paranormais, partindo do princípio que é uma atividade normal a gente refletir sobre as coisas. Hoje nós vamos refletir sobre uma iniciativa que eu estou dando andamento nesse mês de setembro de 2020. Eu estou dando andamento numa iniciativa de divulgar Deus sem toda a alegoria que se criou em torno da pessoa de Jesus e tentar pregar a mensagem principal de Jesus, amor e perdão. E as pessoas com o tempo têm necessidade de se reunir em comunidade, até para partilhar essa experiência de Jesus, amor e perdão. E as pessoas têm me perguntado bastante o que eu penso de comunidade, se eu fundar uma igreja, se eu fazer alguma coisa. Não sei, não tenho a menor ideia. Eu só sei que a mensagem correta, central de Jesus é amor e perdão. Vividos pela graça, vivido pela experiência da partilha, vivido de várias formas, mas a mensagem central é de amor e de perdão. E esse homem renovou a face da terra com uma mensagem, com uma boa nova, uma mensagem de amor e perdão. E eu vou ler uma série de passagens, que as mesmas que eu leio para tirar minhas conclusões, e você vê se você consegue concluir que a sua igreja está certa, que a minha está certa, que a do fulano, que eu acho muito errado a gente ter a minha igreja, a tua igreja, a igreja do fulano e a igreja de Beltrano. Tudo isso é obra que não é uma obra cristã, essa divisão toda, esse apego aos pormenores da fé. Se prepare, eu vou ler uma passagem em seguida a outra, vou fazer pequenas contextualizações para a nossa realidade, mas eu vou ler várias passagens, uma em sequência da outra. Mateus, capítulo 18, versículo 19 e 20. Em verdade, ainda vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir, isto lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Palavra do Senhor. Onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas na face deste planeta, em nome de Jesus, Jesus estará no meio deles, e aquilo que eles pedem, os objetivos dos corações puros, será atendido por Deus. Palavra de Deus. Para você que acredita em Deus, acredita em Jesus, palavra de Deus. Marcos 16, do 9 ao 14. Ora, tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiro. Jesus, infelizmente a gente não tem muito tempo para refletir, tem que ser meio rápido. Na ressurreição de Jesus, você conhece a palavra, entende? Qual foi a primeira pessoa que Jesus apareceu? Ele apareceu primeiro, a palavra diz, Marcos 16, capítulo 16, versículo 9, a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Foi a primeira pessoa que Jesus ressuscitado apareceu. O milagre esperado pelos apóstolos, que nesse momento estavam com medo. Maria Madalena foi a primeira que Jesus se apresentou. Ela foi anunciá-lo àqueles que tinham estado em companhia dele e que estavam aflitos e choravam. Olha o estado dos apóstolos. Eles, ouvindo os apóstolos, ouvindo que ele, Jesus, estava vivo e que fora visto por ela, o que eles fizeram? Regozijaram, louvaram, cantaram. Não creram. Os apóstolos não creram em Jesus ressuscitado. Depois de aparecer para Madalena, ele se manifestou de outra forma a 2 deles. Enquanto caminhavam para o campo. A 2 deles. Misterioso, né? Esses 2, foram anunciar aos restantes, mas nem nestes creram. Lembra que Jesus mandou os discípulos de 2 a 2, mas aí não é só dos apóstolos, é no grupo de 12
dos 72 discípulos que ele mandou. E aqui ele fala que Jesus apareceu a 2 deles, aqueles que a princípio parece que permaneciam no envio, estavam num campo, estavam indo ou retornando de alguma missão. E onde 2 ou mais se reunirem, em nome de Jesus, Jesus estará no meio dele. Ele faz questão de, depois de aparecer a Maria Madalena, por uma questão simbólica e importante, ele aparecer a 2 discípulos, a 2 pessoas que não compunham aquele grupo mais privilegiado de apóstolos, que a palavra fala que estavam aflitos e choravam, tá? Ele apareceu a 2 no campo, porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome de Jesus, Jesus estará no meio deles. Jesus ressuscitado aparece para esses 2. Vamos adiante. No Pentecostes, tá? Isso é tudo para a importância da comunidade, que tem que ser mais de um. Tudo tem que ser mais de um, onde 2 ou 3. Em Pentecostes estavam eles todos reunidos no mesmo lugar, uma palavra exaustivamente repetida em todas as igrejas. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A partir de Pentecostes começam as primeiras comunidades. Bem no início, as primeiras comunidades, até o capítulo 8º, no mínimo, dos Atos dos Apóstolos, essa caminhada é feita sem Paulo. Por enquanto, somente com os apóstolos que foram chamados pessoalmente por Jesus. Depois, Deus nos dá um sinal maravilhoso, que Deus aparece a Paulo e chama Paulo, que Paulo qualquer um de nós pode se identificar, que é aquele apóstolo que foi chamado por Jesus e não foi pessoalmente, foi através da graça, assim como todos nós fomos chamados por Jesus. A partir de Paulo, nas cartas de Paulo, eu vou ler vários trechos agora, se usa uma analogia muito interessante da comunidade, como deve ser a partir de Paulo, a partir de Pentecostes, as primeiras comunidades cristãs, aquilo que nós devemos refletir no nosso dia a dia. Romanos 12, versículo 5. Romanos 12, versículo 5. Vou ler desde o 14. Pois assim como num só corpo temos muitos membros, e os membros não têm todos a mesma função, de modo análogo, nós somos muitos e formamos um só corpo em Cristo, sendo membros uns dos outros, tendo, porém, dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada. Aquele que tem o dom da profecia, que o exerça segundo a proporção de sua fé. Aquele que tem o dom do serviço, o exerça servindo. Quem o do ensino, ensinando. Quem da exortação, exortando. Aquele que distribui seus bens, que o faça com simplicidade. Aquele que preside, com diligência. Aquele que exerce misericórdia, com alegria. Paulo enfatiza que toda uma comunidade cristã tem que ser uma função. Não cultuar pessoas, não cultuar líderes cristãos em cima de um palco, com dons, até mesmo com dons de Deus, mas como sendo iluminados, como sendo um falando e milhares sentados sempre ouvindo. Isso não é uma comunidade cristã. Isso não é uma comunidade em que você descobre o teu dom, o teu talento, que desenterra o teu talento. Eu já falei demais, se deixar eu me empolgo. Vou tentar me ater somente à palavra de Deus. 1 Coríntios 12, 12. Coríntios 12. Coríntios 12 eu vou deixar por último, porque Coríntios 12 fala de dons e fala da comunidade cristã. A questão é que 1 Coríntios 12, ele fala um pequeno trecho assim sobre dons, mas fala de uma forma muito importante sobre os dons que têm que ser exercitados, têm que ser identificados dentro de uma assembleia. Mas depois desse trechinho, tem um trechão de 1 Coríntios 12, que fala sobre o corpo de Cristo,
que o mais importante é as pessoas descobrirem o seu dom, se descobrir como membro deste corpo de Cristo e participar e ser integrado nesse corpo de Cristo. Ser um membro integrado do corpo de Cristo, não um membro que só é explorado dentro do lugar que se intitula corpo de Cristo. Colossenses 1, eu estou com o ventilador ligado e a página está voando da Bíblia e não está me ajudando muito. Mas vamos lá. Um pouquinho de paciência. Colossenses 1, 17 e 18. Só o 17 e 18. Ele é antes de tudo e tudo nele subsiste. Jesus é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Olha como é presente essa analogia do corpo. Ele é o princípio, o primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia. Tá? Jesus é a cabeça desse corpo místico e nós somos os seus membros. Colossenses 2, do 16 ao 23. Portanto, ninguém vos julgue. Olha que importante. Ninguém vos julgue por questões de comida, de bebida, ou a respeito de festas anuais, ou de lua nova, ou de sábados, que às vezes a diferença no corpo de Cristo está em bobagens, está em detalhes, que são apenas sombra de coisas que haviam de vir. Mas a realidade é o corpo de Cristo. Olha a importância da comunidade. E olha como damos pouca importância para a comunidade que é composta por seus membros. Ninguém vos prive do prêmio com engodo, com engano, de humildade, de culto aos anjos, indagando de coisas que viu, inchando de vão orgulho a sua mente carnal, ignorando a cabeça, pela qual o corpo, alimentado e coeso pelas juntas e ligamentos, realiza o seu crescimento em Deus. O corpo, unido pelas juntas, pelos ligamentos, ele é nutrido e ele cresce. O corpo cresce. Não cresce em quantidade, gente. Não em divulgação de Jesus. Não as igrejas cheias para ter uma receita melhor. Infelizmente, a gente tem que ser bem claro. Mas cresce espiritualmente. Cresce para se preparar para a glória de uma vida que está por vir. Para a glória de uma realidade que os verdadeiros cristãos conhecem e abraçavam com a morte no tempo de Jesus. Não com riqueza, não com sucesso, não, mas abraçavam com a morte. Uma coisa que os cristãos fogem hoje, que é ao ouvir falar de uma gripe, se escondem, se encolhem, tem medo mesmo. Assumem, inclusive os mais autênticos assumem o seu medo. E o cristão de fato não é assim. Ele cresce numa comunidade, ele se prepara para o seu encontro com Deus e não teme uma realidade a qual ele tem fé. Mas se ele não tem fé, ele não sabe para onde está indo, né? Mas se ele sabe, ele tem fé para a realidade que Deus está chamando ele não tem medo. Onde há fé, onde há amor, não há temor, não há medo. 1 Coríntios 12, 28, e é um pecado eu ler só um versículo de 1 Coríntios 12, porque 1 Coríntios 12, ele tem a síntese da vida cristã e deve ser estudado com muito zelo. Mas eu vou ler só um trechinho. 12, 28. 1 Coríntios 12, 28. 27 e 28. Ora, vós sois o corpo de Cristo e sois os seus membros, cada um por sua parte. Parece que eu estou lendo a mesma passagem, né? Mas é outra. E aqueles que Deus estabeleceu na igreja são, isso eu queria que você prestasse atenção, que Paulo define uma ordem. Primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, doutores. Venha a seguir os dons de milagres, das curas, da assistência. Mas olha a ordem hierárquica que ele estabelece dentro das comunidades. Você sabe quem é o apóstolo da sua comunidade? Quem é o profeta? Quem é o doutor?
Vocês criaram outros títulos, outros nomes, outras denominações? Qual o motivo? A orientação que Paulo dá para as comunidades que são cristãs é que, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas e em terceiro, os doutores. Efésios 4, do capítulo 11, isso é Novo Testamento, isso é palavra de Paulo aos novos cristãos, não é o Antigo Testamento em ser interpretado pela graça, é uma letra que mata e agora é o Espírito que vivifica, aí tem que ter uma interpretação. Não, aqui é Novo Testamento, é a orientação de Paulo para nós vivermos a fé, para nós crescermos. Efésios 4, do 11 ao 16. Efésios 4, do 11 ao 16. Do 11 ao 16. E é ele que concedeu a uns ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres, para aperfeiçoar os santos. É para isso que tem essas divisões, cada um assumindo a sua tarefa. Em vista do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, um corpo com membros que atuam, não membros paralisados, até que alcancemos todos nós a plenitude da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Assim não seremos mais crianças, joguetes das ondas agitadas por todo vento de doutrina. Um tem que usar saia grande, um a saia curta, uma regra é comer isso, outra regra é comer aquilo. Uma regra é ir num lugar, outra é proibido naquele lugar. Uma regra, a regra do matrimônio é isso, a regra do matrimônio é aquilo. Um é mais severo com homossexualidade, outro é mais light com homossexualidade. As pessoas são jogadas por doutrinas secundárias à verdadeira essência da mensagem de Jesus. Assim não seremos mais crianças, joguetes das ondas agitadas por todo o vento de doutrina, presos pela artimanha dos homens e da sua astúcia que nos induz ao erro. Está na palavra de Deus bem claro, tá? Mas seguindo a verdade em amor, Jesus é amor e perdão. Essa é a mensagem. Mas seguindo a verdade em amor, cresceremos em tudo, em direção àquele que é a cabeça, Cristo, cujo corpo em sua inteireza, bem ajustado e unido por meio de toda a junta e ligadura, com a operação harmoniosa de cada uma das suas partes, com a atuação harmoniosa de cada uma de suas partes, realiza o seu crescimento para a sua própria edificação no quê? Para a sua própria edificação no quê? No amor. Última palavra, Atos 1, versículo 23 a 26. Porque a gente não sabe quem é apóstolo. Quem é apóstolo da igreja de Jesus? Como se definem os apóstolos? Como se escolhe um apóstolo? É o padre? É o pastor? É o que se diz apóstolo? Tá? Que é, na verdade, às vezes um servo disso aqui, ó. Os que se apresentam hoje, vários escândalos estão aí para provar isso, são servos do dinheiro, são servos da grana, tá? A gente tem que falar bem claramente, a gente não tem medo de falar, são servos da riqueza. Como é que se escolhe? Eu vou ler para você agora como se faz esse processo dentro de uma comunidade autenticamente cristã. Você sabe que dos 12 apóstolos, um traiu Jesus. Como é que é o nome dele? Parabéns, Judas o Iscariotes. E ele acabou se matando. Você sabe que colocaram um outro apóstolo no lugar de Judas o Iscariotes? Sabia? Pois é, colocaram. Quem foi o apóstolo que colocaram no lugar de Judas o Iscariotes? Não foi Paulo. É verdade, não foi Paulo.
Tem um apóstolo que foi colocado no lugar de Judas. O problema era o seguinte, era necessário, pois, que dentre estes homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus viveu em nosso meio, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo do 21 até o final, até o 26, 5 versículos. No tempo que Jesus viveu em nosso meio, a começar do batismo de João até o dia que dentre nós foi arrebatado, um desses, perseverante, se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Apresentaram então 2. Eles apresentaram 2. José, chamado Barsabás, não tem nada a ver com Barrabás, tá? José, chamado Barsabás, e cognominado Justo, e Matias, que não era chamado de nada e não era cognominado nada, era só o Matias. E fizeram esta oração: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra-nos qual desses 2 escolheste para ocupar o lugar que Judas abandonou no ministério do apostolado, para dirigir-se ao lugar que era o seu. Lançaram sorte sobre eles, e a sorte veio a cair em Matias, que foi então contado entre os 12 apóstolos. A comunidade escolhe 2 pessoas e Deus escolhe uma. Eles lançam sorte e Deus escolhe uma. É assim que se escolhe um componente do corpo apostólico, de uma comunidade cristã, que é o corpo de Jesus, do qual ele é a cabeça. Tomara que tenha sido útil para alguém, que tenham aprendido, e refletir é uma atividade para normais. Um grande abraço.